21 pontos, a 5 do G6. Muito mais próximo, né, de uma classificação a Libertadores, por exemplo, do que da zona maldita do Campeonato Brasileiro. Teve uma certa ascensão em termos de individualidades e tudo mais. Este é o lado positivo. Talvez é o lado do copo cheio. O lado do copo vazio é que, mais uma vez, né, a gente vê o Internacional desinteressado no jogo, que talvez pensando muito mais já no jogo de quarta-feira contra o Fluminense, o Internacional que teve dificuldade de saída de bola porque o Vitão não estava presente na zaga, né? O Vitão estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então o Inter não tinha qualidade de saída de bola. O Roger saiu com o Cleiton Sampaio e com o Vitor Gabriel. Quando não tinha saída de bola, dava chutão, né? Ou para o Wesley ou para o Gustavo Prado, seja na direita, seja na esquerda. O que o Diniz fez? Mostrou para o Renato o que pode ser feito agora no final, na quarta-feira. Se botar uma pressão na saída de bola do Internacional, acabou o Inter. Principalmente porque Thiago Maia e Bruno Henrique são volantes lentos. Thiago Maia e Bruno Henrique não têm a mesma qualidade de saída de bola do Fernando. E aí o que acontece? O Alan Patrick tem que voltar, o Borré tem que sair da área, todo mundo tem que chegar ou mais perto para então receber a bola e ter uma jogada de ataque, ou então o Internacional joga no bumba meu boi. Sem contar a fala do treinador, né? Parece que a gente achou que ia resolver a hora que quisesse. Pô, Inter, tu tá nessa moral aí? Tu tem certeza que tu tá nessa moral aí? Vocês todos que estão aí dentro do vestiário? Eu acho que não. Não é porque ganharam um campeonato gaúcho, né, que não ganhavam há tanto tempo, que agora tem uma certa moral para dizer, não, a gente ganha a hora que quiser. E aí a partir daí que está a derrocada, a partir daí que está o pior do copo vazio do Internacional. Porque agora o torcedor não sabe que Inter vai chegar na quarta-feira. Qual Inter vai chegar na quarta-feira? O Inter que não está interessado no jogo ou o Inter que não mantém a corda esticada? Porque é o seguinte, né? Quando tu não tem o foco que todo jogo tu tem que ganhar, todo jogo tu tem que respeitar a camisa e os torcedores que estão dentro da arquibancada, é difícil tu ganhar campeonato. É difícil tu chegar simplesmente, não, agora a gente ganha, e aí liga uma chave. Isso não é robô? Né? Então qual Inter vai chegar na quarta-feira lá e vai enfrentar o Fluminense? Ou será que a gente vai pegar e vai ressuscitar mais um morto? Porque quase foi, né? Quase foi. Ontem à noite no estádio Beira-Rio. Então essa para mim é a maior dúvida. Quando que o Internacional vai mostrar que consegue fazer o futebol do início do ano? Mesmo com as peças que tem, porque olha só, né? Não tem reforço. O reforço que vem é o Alan Benítez, que é um reserva, e o Richard, que nem condição de jogo tem. Então vai ter que ser com esse time aí, com esse grupo aí. Esse grupo aí está preparado para encarar os primeiros 90 minutos de 4 que definem a temporada do Inter? Talvez seja essa a questão que o torcedor tem que responder. Deixa eu colocar o Roger aqui, em seguida eu quero ouvir a Michele que comentou o jogo. Aliás, aquilo que eu critiquei do Mano, né? Passando a mão na cabeça do grupo de jogadores do Grêmio, o Roger fez exatamente o contrário. Tem que ir a público e falar o que ele falou. O Internacional fez os piores 30 minutos da temporada ontem contra o Vasco. O Inter não jogou nada. E quem não jogou foram os jogadores. Não foi o erro de estratégia do Roger, que pensou equivocado o jogo. Não foi. Só que tem uma outra coisa, tá? O mental do futebol. O inconsciente do elenco. O Vasco a gente ganha de qualquer jeito. Vamos botar o Roger aqui, em seguida a gente segue no debate sobre o Internacional. Fala, Roger! Mais uma vez, a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário, bola na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém, isso pode fazer com que a gente leve desgaste para o jogo seguinte, porque se faz muita força. Então, talvez esses 30 minutos tenha sido o pior 30 minutos desse ano inteiro. Penso que não entramos no nível de ativação que deveríamos entrar para um jogo importante em casa, às vésperas das decisões das Copas. O Internacional que fica nos momentos muito decisivos, e determinantes a forma como a gente reage. E foram muitos momentos que a gente demonstrou
né, que é um poder de reação em cima das adversidades ou dos momentos muito complexos, né, de uma partida decisiva de uma Libertadores, as finais estadual, os jogos extremamente decisivos, né, envolvido em 3 competições, e em muitos momentos tu está no hoje, mas tu começa a pensar no amanhã. E quando a cabeça foge do hoje, né, tu sofre. Né? Então, eu confio nesse time que fez dos 30 minutos até os acréscimos do segundo tempo de hoje, que é esse Internacional que nós teremos nas partidas decisivas. Sabe qual é a única certeza que eu tenho, Michele, depois do jogo de ontem? Que não há menor possibilidade do Inter entrar contra o Fluminense desconcentrado como entrou ontem contra o Vasco. Nenhuma possibilidade. A possibilidade tem. Nenhuma. Mas eu acho que ela é mínima. E aí também a importância de você ter um técnico que sabe olhar para isso e que está suficientemente respaldado, porque acho que isso conta também, para dar esse tipo de declaração. E ele chega até a dizer, né, no intervalo ali teve uma conversa de, olha, a parte tática aqui a gente cria soluções, mas questão comportamental, realmente vocês têm que trabalhar lá dentro de campo e fazer diferente na segunda etapa. E foi o Inter diferente na segunda etapa, jogou praticamente em campo reduzido, né? Justamente fechando bem ali, bloqueando muito qualquer tentativa do Vasco e pressionando bastante, tentando muitos ataques de diferentes formas. Eu não acho que falte variação tática para o Inter. Inclusive, discordo do Ernest em vários pontos que ele mencionou. Acho que a saída de bola do Inter ela foi pensada de maneiras muito diferentes ali naquele primeiro tempo, naqueles 35 minutos, só que não deu certo. Mas que teve variação, teve. Teve o Thiago Maia baixando um pouco mais, tu teve o Bernabé avançando um pouco, tu teve o Bernabé ficando e o Aguirre espetando mais, tu teve o Thiago Maia avançando e o Bruno Henrique recuando. O que eu acho que aconteceu foi um time que ficou descolado. O pelotão da frente, os jogadores de frente, dos jogadores ali da base da jogada. Teve um espaço aí e, sim, o Borré vai ter que sair da área, porque é a característica dele, a bola dele não está entrando, então ele vai ter que fazer esse movimento de recuo para ajudar o time. Então, sim, ele precisa fazer isso. Sim, o Alan Patrick é o camisa 10, é o articulador, então ele vai precisar recuar e é do jogo. E ontem ele errou muito durante o jogo. Ele teve a cobrança de falta, que foi maravilhosa, mas ele errou muito durante o jogo. Foram pelo menos 5 ataques que foram perdidos por conta de erros do Alan Patrick. O Bruno Henrique, que eu elogiava pelas partidas anteriores, não esteve bem, ficou no meio do caminho entre ataque e defesa, não conseguiu ajudar o Thiago Maia. Não acho que os dois sejam lentos, não acho que sejam. Eu acho que o Thiago Maia, inclusive, ele dá bastante pegada, ele consegue oferecer uma saída de bola limpa para o Inter e foi o fiador da posse de bola gigante que o Inter teve no segundo tempo, foi o Thiago Maia fazendo essa proteção e sempre distribuindo, ele desarma e já distribui. O que eu considero que ontem o Inter repetiu em relação aos outros jogos que precisa se preocupar é um time do Inter que, primeiro, bola aérea defensiva, mais uma vez, teve algumas oportunidades. Segundo, a distância do banco de reservas para os titulares. O Gustavo Prado não apresenta nível parecido com o Carboneiro. A entrada do Carboneiro só mostrou isso. E eu não estou falando só do jogo com a bola. Sem a bola também. Ele passou lotado várias vezes em relação aos jogadores do Vasco e ele tem que fazer uma dobra de marcação. Isso é padrão. Qualquer jogador de lado vai precisar fazer isso no time do Inter. O Wesley faz isso pelo lado direito. Então, assim, tem uma distância muito grande. E o Cleiton Sampaio, eu vou me resumir a dizer que, de uma maneira muito cautelosa, como eu normalmente sigo, o Cleiton Sampaio não tem nível para ser reserva do Inter. Mas é que não é, Michele, é que o Roger entendeu o jogo e aí mudou o jogo. Quando ele quando ele faz a saída de 3, olha só, o que acontece? O início do jogo foi como eu mencionei. A continuidade do jogo foi o que tu falaste. Quando eles fazem a saída de 3 e o Thiago Maia vem, ou o Bruno Henrique vem, aí tu amplia, dá amplitude para os laterais, aí tu não para mais a fazer chutão. Aí não, sim. Mas é que tá, Ernest. O Inter, ele tentou, em termos de posicionamento, o Inter fez isso no primeiro tempo. O Inter tentou alargar o campo, o Inter tentou às vezes recuar um pouco mais o lateral e avançar um volante. O Inter modificou bastante essas duas peças, esses dois volantes e os seus 4 jogadores de defesa. O Inter fez isso no primeiro tempo. Só que a marcação do Vasco estava tão encaixada que o Inter não precisava só desses dois.
Dos 4 da linha de defesa e dos 2 do meio campo. Ele precisava mais do Alan Patrick voltando um pouco mais, do Prado participando e combinando mais com o Bernabé. Então não era só o Inter tentou fazer no primeiro tempo, que já fez em outros jogos. Só que ele precisava de mais combinação. Ele precisava de um time mais intenso de posicionamento, entendeu? Tá muito bom o debate de vocês, muito bom mesmo. Concordo com muitos pontos. Tem algumas divergências, especialmente pelo fato de que a gente precisa também olhar para a fase defensiva do Inter. E aí eu vou no ponto-chave, tá? Eu não acho que seja só, basta concentrar que o time joga, basta esticar a corda que o time joga. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que tem alguns probleminhas de engrenagem, tá? Que eu vou colocar aqui de acordo com a minha interpretação. Vamos lá. Eu continuo insistindo que o Inter precisa liberar o Thiago Maia para ser o jogador de chegada como era no ano passado, e para que isso aconteça tem que colocar um primeiro volante com mais intensidade. Eu discordo da Michele quando ela fala que dizem que o Thiago Maia e o Bruno Henrique são lentos. O Thiago Maia, eu concordo que eu não acho o Thiago Maia lento, mas eu acho o Bruno Henrique lento. A dupla fica lenta. A dupla fica, pode ser. A dupla fica lenta. O Bruno Henrique é um distribuidor e ele tem até boa chegada na área, com chute de média e longa distância, mas para ser mais intenso, minha preferência, eu acho que um conserto a se fazer no time seria botar a figura de um primeiro volante e ter o Thiago Maia como um jogador mais solto, tá? Segundo ponto, o Gustavo Prado entrou, concordo muito contigo. A diferença do Gustavo Prado para o Carboneiro é enorme. E talvez o Gustavo Prado seja um cara que o Roger ainda não conseguiu enxergar onde que ele pode contribuir. É pela direita para fazer fundo, porque já fez jogada de linha de fundo com assistência para gol, né? Tem cruzamento. É naquele lado esquerdo onde ele insiste na jogada de cortar para dentro e finaliza, mas para terminar agora, Gaba, tenho mais um apontamento que daí não é nem Roger. O Roger é questão de ajuste e nem a questão mental. Há situações de jogadores que individualmente não estão conseguindo render. Vou colocar um nome, tá? Foi solução no ano passado. E o cara tem que parar, por exemplo, de cavar, cara. Tentar cavar a jogada. Tá irritante. Wesley é irritante, tentando cavar a falta o tempo todo, tá desistindo da jogada para cavar a falta e não tá conseguindo acertar. Então, eu acho que não é uma terra arrasada, mas são situações de ajuste que eu acho que o Roger pode conseguir para esses jogos. E o pior para o Wesley, visado pela arbitragem, tá? Visado pela arbitragem. Ninguém mais cai. Ninguém mais cai na do Wesley. Eu preciso abordar com vocês aqui, Michele, o lance polêmico, tá? Do jogo de ontem, que é o lance da expulsão do goleiro do Vasco, Léo Jardim. Vamos colocar na tela aqui o momento da expulsão. Ele foi expulso por conta de cera. Ele tomou dois amarelos toma o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. O ponto da discussão é, o árbitro tá certo? Se sim, esse é um critério que vai ser adotado no futebol brasileiro a partir de agora? Ou depende do árbitro? Cada árbitro com o seu critério. Gente, o que mais tem é jogador fazendo cera. O que mais tem é goleiro fazendo cera. Quando se aplica a regra, se chama a atenção porque ninguém aplica a regra. É que eu tava no estádio, tá? Só esqueceu de falar que o Vasco foi prejudicado, né? Com um jogador a menos? Claro. Mas aí que tá. Não, O ponto é, a acho, expulsão é correta ou não é correta? Na minha opinião, Vasco se prejudicou. Na minha opinião, o Vasco acabou se prejudicando. Isso aí. E eu vou tentar ser o mais justa possível, tá? Primeiro, o Rocher tinha que ter tomado cartão amarelo no primeiro tempo, se o critério era esse. Porque o auxiliar do Roger pede pro Rocher cair para ele orientar o time. Tem imagem disso, gente. Tem imagem, caiu tá certa. para que o Inter tivesse orientação do Roger. Ele deveria ter tomado cartão amarelo no primeiro tempo. Fato. Aí a falta de critério já no mesmo jogo. Já no mesmo jogo tu tem uma ruptura do critério. E por isso que eu acho ruim. Acho que o árbitro tem que aplicar o mesmo critério sempre. Agora, o Léo Jardim, eu acho que ele foi um pouco ingênuo. Porque... E aí eu preciso relatar o que foi o momento ali, tá? Ele toma um cartão amarelo por cera. Depois ele retarda o jogo outras vezes. E o Piton, ele é substituído. Ele tem que sair do campo e tudo mais. Quando ele é substituído, que eu acho que é com 38 minutos do segundo tempo, o Léo Jardim cai, nesse mesmo lugar onde ele tá. Ele cai e fica caído. Dá o tempo do Piton sair, dá o tempo do Diniz ainda reclamar, o auxiliar do Diniz tomar amarelo, o Diniz fazer uma segunda substituição para aproveitar a janela, entra o jogador no time do Vasco, sai o Ryan e tudo mais. Dá todo esse tempo,
Com 40 minutos, isto é, com dois minutos depois, o Léo Jardim tá caído no mesmo lugar. Depois que o Piton já recebeu atendimento médico e que a equipe médica do Vasco já estava lá. Ele não recebe atendimento médico. E ele tá caído no mesmo lugar. 2 minutos depois, um cara que já tem amarelo. O árbitro vai até ele e fala 3 vezes para ele levantar. 3 vezes. E ele não levanta. Eu acho que ele foi um pouco ingênuo de achar que o árbitro ia cair nisso. Eu acho que tem a ingenuidade, mas mais do que a ingenuidade, é a crença da impunidade. Acostumado, Tem a continuidade do lance. Ernest, ainda mais porque ele já tinha o amarelo. Ele tinha convicção de que ele não seria amarelo. Isso, não, mas não tem mais cera no futebol. A partir deste lance acabou a cera no futebol. Porque se vai ser critério... tem uma diferença. É que eu acho que tem uma diferença assim, jogo, né? Eu defendo a cera porque tem a impunidade. Não, mas assim, Pedro, e se esse lance servir de alguma coisa, e se servir pra isso, tá tudo certo. Porque tem que terminar. Mas a gente sabe gurizada, só um pouquinho. A continuidade da descrição perfeita da Michele é a seguinte. Ele toma o cartão vermelho, aí dá um fuzuê, né? Porque, óbvio, imagina, o cara tomou um cartão vermelho por causa de cera e tal, isso não acontece no futebol. E, do nada, ele levanta, sarado, como se nada tivesse acontecido. Ele não vem nem ao encontro do árbitro com mão onde ele estava dizendo que estava doendo nem nada. Ou seja, isso é cera. Isso é a primeira coisa. A questão de cair no gramado... Isso não é questão de cair no gramado para fazer cera, isso é uma estratégia. O próprio Guimarães apontou isso ao longo da semana, que o Grêmio deveria fazer isso. E quando o Guimarães aponta isso, ele aponta em cima de regra. Regra. A cera não é regra, mas o goleiro ser atendido é regra. E aí a grande questão é a seguinte... mas é atendido... quando tem algum problema de fato. Perfeito. O Rocher, quando ele cai no primeiro tempo, ele não estava com nenhum problema, Perfeito. Aí, e eu não tô defendendo o Rocher. Mandaram ele. E eu não tô defendendo o Rocher. Só tem uma coisa que eu só tô querendo dizer o seguinte, outra, as bolas estão em volta do gramado agora para justamente o cara pegar rápido trazer e cobrar. Agilidade, isso. Porque tem que ter agilidade no campo. Tá todo mundo indo contra a questão da cera. Só uma coisa que pode abrir um precedente perigoso, na minha opinião, tá? Que é a seguinte... sim, foi cera e acertou o árbitro de ontem. Só que entendendo o que é futebol brasileiro, entendendo como são os árbitros brasileiros, muito cuidado, porque pode acontecer com esse precedente aberto de um dia o goleiro realmente ele pode estar sentindo alguma coisa, pode ser lesão e aí cai, não consegue, precisa ser atendido e aí o árbitro pega e expulsa. Muito cuidado nessa hora, porque árbitro não é médico. Não é médico. Bem pontuado. Mas existe a regra do bom senso. Cara, olha só. O cara não é médico, o árbitro não é médico. Tanto para dizer se tem algo, quanto para dizer que não tem algo. O árbitro tá vendo o que está acontecendo, né? Por favor. O árbitro está olhando no campo. Então, ele tinha que realmente ter dado cartão amarelo para o Rocher, se fosse o caso. Mas ele também não pode deixar as coisas serem beneficiadas em cima da cera.